Olá, seja bem-vindo! Se você gosta de relatos de terror, mistérios e histórias que fazem pensar, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E antes de começarmos, deixe nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu adoro ler e descobrir de onde vocês acompanham o canal. Agora, sem mais demora, vamos aos relatos de hoje. O que vou contar aconteceu comigo há alguns anos. Até hoje evito falar sobre isso porque ainda não consigo explicar o que ouvi naquela noite. Nasci e cresci na roça. Meu pai sempre repetia uma regra que parecia boba quando eu era criança. Depois das 9 da noite, se alguém chamar seu nome lá de fora, primeiro confira se a pessoa está dentro de casa. Nunca responda de imediato. Eu ria disso, achava que era apenas superstição dos antigos. Até aquela madrugada. Era a época da colheita de milho. Eu tinha saído cedo para trabalhar e, quando anoiteceu, fiquei até mais tarde guardando algumas ferramentas no galpão. A propriedade era isolada. A casa mais próxima ficava a quase 1 quilômetro. Por volta das 11 da noite, o silêncio ficou estranho. Quem mora na roça sabe que nunca existe silêncio de verdade. Sempre tem grilos, sapos, o vento nas árvores ou algum cachorro latindo ao longe. Foi como se a natureza inteira tivesse prendido a respiração. Foi então que ouvi: "Ô, rapaz!" Era a voz do meu pai. Olhei imediatamente para a varanda da casa. A luz ainda estava acesa. Meu pai estava sentado lá dentro, assistindo televisão. Mesmo assim, a voz chamou de novo. Dessa vez, mais perto. "Vem aqui rapidinho." Ela vinha do meio do milharal. Senti um arrepio subir pelas costas. Peguei a lanterna e caminhei alguns metros, tentando enxergar quem estava ali. Nada. Só o milho balançando devagar. Então ouvi passos. Não eram passos correndo. Eram lentos, pesados, como se alguém arrastasse os pés na terra seca. O som vinha entre as fileiras de milho. Apontei a lanterna. Nada. Os passos pararam. Foi nesse momento que ouvi uma risada. Baixa, rouca, como a de alguém que não respirava direito. Meu corpo inteiro travou. Então veio outra voz. A voz da minha mãe. "Filho, entra aqui." Olhei para a casa. Minha mãe estava na cozinha, visível pela janela. Ela não tinha saído. Mesmo assim, a mesma voz continuava me chamando do escuro. Comecei a andar para trás, sem tirar os olhos do milharal. Foi quando algo bateu com força dentro da plantação. Bum! Depois outro. Bum! Como se alguma coisa enorme estivesse empurrando o milho para abrir caminho. Só que eu não via ninguém. Apenas as plantas se dobrando. Cada vez mais perto. Meu coração disparou. Corri em direção à casa. Quando cheguei ao terreiro, ouvi meu nome mais uma vez. Mas agora, bem atrás de mim. Tão perto que senti o ar quente no meu pescoço. Não corre. Entrei em casa e bati a porta. Meu pai levantou assustado. Perguntou por que eu estava tão pálido. Contei tudo. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou apenas uma coisa: "Você respondeu quando chamaram?" Balancei a cabeça dizendo que não. Meu pai respirou aliviado. Foi então que contou uma história que o meu avô dizia. Segundo ele, existe uma coisa antiga na roça. Ninguém sabe o que é. Ela nunca aparece do jeito que realmente é. Primeiro, imita a voz de alguém da família. Depois vai chegando mais perto. Se a pessoa responder, ela aprende exatamente onde você está. Naquela mesma noite, pouco antes de amanhecer, ouvimos passos rodeando a casa.
lentos, pesados. As tábuas da varanda rangiam como se alguém andasse em círculos. Os cachorros, que costumavam latir para qualquer estranho, estavam escondidos debaixo da casa, tremendo e chorando. Ninguém teve coragem de abrir a porta. Quando o dia clareou, fomos olhar o terreiro. Havia marcas profundas na terra úmida. Pareciam pegadas, mas nenhuma delas tinha dedos. E o mais estranho, as marcas terminavam bem em frente à porta da cozinha. Como se aquilo tivesse ficado parado ali durante horas, esperando alguém abrir. Nunca mais ouvi aquelas vozes. Mas, de vez em quando preciso passar perto daquele milharal à noite, ainda escuto alguém chamando meu nome. Sempre com a voz de uma pessoa conhecida. E eu continuo fazendo exatamente o que meu pai me ensinou. Nunca respondo. Porque na roça, nem toda voz pertence a uma pessoa. Algumas apenas querem que você responda uma única vez. Desde pequena eu tenho fobia de bonecas. Não qualquer boneca, aquelas que são feitas para parecerem bebês ou crianças quase de tamanho real. Começou quando certa vez eu estava passando pela sala e vi minha mãe vendo o filme da boneca assassina. Algo sobre o espírito de alguém com cabeça de cabra que foi enterrado embaixo de uma fábrica. Enfim, eu devia ter uns 10, 11 anos quando vi esse filme e até hoje tenho esse medo incontrolável delas. Por causa desse medo, minha mãe foi obrigada a guardar, esconder todas as bonecas que eu já tinha. O que não eram muitas, porque eu sempre fui mais de bicho de pelúcia e animal de plástico. Certo dia, eu estava de boas em casa quando decidi ir no quartinho do fundo do quintal brincar com meu hamster. Meu pai tinha saído e minha mãe estava lavando a garagem. Então eu entrei no quartinho na maior inocência, me abaixei e fiquei brincando com o hamster na gaiola que estava no chão, em frente a uma estante. Pouco sabia eu que no topo dessa estante se encontrava uma das bonecas tamanho criança que minha mãe tinha guardado. Eu estava lá, enfiando meu dedinho entre as grades para o bicho mordiscar quando, bam! Sinto que um peso caiu em cima de mim e levanto às pressas. Só de ver que era a boneca enquanto levantava, já saí correndo em disparada para minha mãe chorando. Abracei ela e fiquei falando: "A boneca quer me pegar, ela quer me pegar." E minha mãe, obviamente, querendo me provar o contrário, foi comigo, relutantemente, checar o que tinha acontecido. Eu ainda agarrada nela, implorando para não irmos. "A boneca vai pegar a gente, por favor, não!" Eu chorava, enquanto 1000 cenas de filme de terror passavam pela minha cabeça. Quando chegamos lá, a boneca que estava na estante e que, a propósito, não estava nem encostada na gaiola onde eu estava mexendo, agora se encontrava no chão. Numa posição sentada, mas caída de cara com um dos braços levantados para frente. Não vou dizer meu nome, nem o nome do hospital onde trabalho. Ainda tenho colegas lá e não quero envolver ninguém nessa história. Só posso dizer que sou técnico de enfermagem e que depois do que aconteceu, nunca mais consegui entrar naquele hospital sem lembrar daquela noite. Tudo começou durante um plantão aparentemente comum. Eu estava organizando alguns prontuários quando o telefone interno tocou. Atendi sem pensar, imaginando que fosse apenas mais uma chamada de rotina. Do outro lado da linha, uma voz calma disse: "O paciente do quarto 317 entrou em parada. Venha imediatamente." Peguei o carrinho de emergência e segui para o 3º andar. Enquanto caminhava, tentei lembrar onde ficava o quarto 317. Eu conhecia aquele hospital muito bem e tinha certeza de que nunca existiu um quarto com aquela numeração. Mesmo assim, continuei andando. No fim do corredor, encontrei uma porta antiga, diferente de todas as outras. Na placa metálica enferrujada estava escrito apenas Sambidis Roti. Fiquei alguns segundos parado olhando para aquela porta. Eu não sabia explicar, mas havia algo nela que me deixava desconfortável.
O corredor inteiro parecia diferente daquele que eu conhecia. As paredes eram mais antigas, o cheiro de remédio no ar era mais forte e o silêncio era tão grande que eu conseguia ouvir meus próprios passos. Empurrei a porta devagar. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca de um aparelho ao lado da cama. Dentro havia uma senhora deitada, ligada a equipamentos que pareciam muito antigos. Não eram os mesmos aparelhos usados no hospital onde eu trabalhava. Aproximei-me para verificar o estado dela. Foi quando percebi que havia um prontuário sobre a mesa ao lado da cama. Peguei o documento e senti um arrepio. O nome da paciente estava apagado. Não era apenas rasurado, parecia que alguém tinha passado várias vezes por cima até destruir completamente aquela parte do papel. A única informação que ainda dava para ler era uma anotação escrita à mão. Não desliguem os aparelhos. Nesse momento, a paciente abriu os olhos. Ela estava olhando diretamente para mim. Eu congelei. Ela ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse tentando lembrar quem eu era. Então falou. Você demorou. Minha primeira reação foi olhar para a porta, esperando que algum médico ou outro enfermeiro aparecesse. Mas eu estava sozinho. Perguntei quem ela era e como tinha chegado ali. Ela não respondeu. Apenas olhou para o aparelho ao lado da cama e depois voltou os olhos para mim. Eles disseram que alguém viria me substituir. Naquele instante, todos os aparelhos do quarto começaram a falhar. As luzes piscaram. O monitor cardíaco acelerou. Eu tentei chamar ajuda pelo rádio, mas não funcionava. O som saía apenas como um chiado. A paciente continuava me olhando. Então ela apontou para a cadeira ao lado da cama. Agora você pode esperar comigo. Não sei explicar o que senti naquele momento. Foi como se aquele quarto inteiro estivesse esperando por mim há muito tempo. As luzes apagaram. Meus colegas estavam ao meu redor perguntando o que tinha acontecido. Disseram que me encontraram parado no terceiro andar, olhando para uma parede vazia. Segundo eles, eu nunca entrei em quarto nenhum. Quando contei sobre o quarto 317, ninguém falou nada, apenas trocaram olhares entre si. Foi aí que percebi que eles sabiam de alguma coisa. Dias depois, procurei informações antigas sobre o hospital. Depois de muita insistência, encontrei documentos de uma ala que havia sido fechada muitos anos antes. Na planta antiga do prédio existia, sim, um quarto 317. A ala foi desativada depois de um acidente. Durante uma emergência, uma paciente ficou presa naquele quarto enquanto ainda estava ligada aos aparelhos. Ela não conseguiu ser retirada a tempo. O mais estranho era que o nome dela no documento era exatamente o mesmo que aparecia apagado no prontuário que eu encontrei. Depois disso, pedi transferência de setor. Nunca mais subi naquele andar. Durante muito tempo tentei convencer a mim mesmo de que tudo tinha uma explicação. Talvez eu tivesse me confundido, talvez fosse algum corredor antigo que eu não conhecia. Talvez o cansaço de tantos plantões tivesse afetado minha cabeça. Mas algumas coisas continuam sem resposta. Meses depois, procurei novamente pelos registros antigos do hospital. O quarto 317 realmente existia nas plantas antigas e a ala onde ele ficava foi fechada há muitos anos. Também encontrei documentos sobre uma paciente que morreu naquela sala durante uma emergência. O problema é que não encontrei nenhum registro da noite em que tudo aconteceu comigo. Nenhuma câmera mostrou eu entrando naquele corredor. Nenhum funcionário se lembrava de ter recebido aquela chamada. E o mais estranho, quando perguntei sobre o quarto 317 para uma enfermeira que trabalhava no hospital há décadas, ela apenas ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu: "Esse quarto não deveria mais chamar ninguém. Até hoje eu não sei se realmente estive naquele lugar ou se minha mente criou tudo aquilo depois de anos trabalhando em um ambiente onde a morte faz parte da rotina. Mas existe uma coisa que eu nunca consegui explicar. Algumas semanas depois de sair daquele hospital,
recebi uma ligação no meu celular. Quando atendi, ninguém falou nada. Apenas ouvi, bem ao fundo, o som de um monitor cardíaco e uma voz baixa dizendo: "Você demorou para voltar." A ligação caiu. Eu nunca descobri de onde veio. Talvez tenha sido uma brincadeira. Talvez tenha sido um erro. Ou talvez exista mesmo um quarto 317 esperando por alguém. Eu só sei que, desde aquele dia, quando passo perto de um hospital durante a madrugada e vejo uma luz acesa em uma janela qualquer, sempre penso na mesma coisa. Será que alguém lá dentro também está esperando uma visita que nunca deveria chegar? Chegamos ao fim de mais uma noite de relatos. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses relatos mais chamou sua atenção? Você acredita que essas histórias realmente aconteceram ou existe uma explicação para tudo? Deixe sua resposta nos comentários. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos relatos. Muito obrigado pela companhia. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, nem toda história termina quando acaba.